União Europeia. Com o auxílio desta apresentação, vamos dar a conhecer a União Europeia, como se iniciou o seu projeto de formação, os entraves que originaram um período de estagnação, as medidas tomadas para relançar o projeto, as dificuldades que surgiram com a sua concretização e a sua estrutura de funcionamento. O lançamento do projeto europeu iniciou-se com a assinatura do Tratado de Roma, em 1956. Este tratado tinha como função procurar uma completa integração econômica e uma futura união política entre os Estados-membros. O primeiro grande objetivo da CE foi a criação de uma união aduaneira que ocorreu em 1968 e que facilitava a livre circulação de mercadorias e a adopção pelos Estados-membros de uma mesma estrutura tarifária para o comércio com o exterior. Foram criadas uma série de instituições que permitiam que a comunidade alargasse a sua intervenção na esfera económica e social. Uma das medidas mais importantes, acordadas pelos Estados-membros, consistiu na criação do Sistema Monetário Europeu, que tinha como objetivo estabilizar as taxas de câmbio entre as moedas europeias, o combate ao desemprego, o auxílio às regiões mais desfavorecidas e a criação de uma política agrícola comum foram outras das medidas adotadas pelos países que integravam a CE. Apesar dos avanços que foram verificados no slide anteriores, a comunidade enfrenta, no início dos anos 80, um período de marasmo e descrença nas suas potencialidades no seu futuro. A crise do petróleo, originada pela subida de preços do crudo, decretada pela OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, teve um profundo impacto na economia europeia. Em 1973, o que se traduziu numa recessão económica até aí nunca vista e que tornou a unificação europeia ainda mais difícil. O fim da convertibilidade do dólar também contribuiu para a paragem do projeto europeu, uma vez que esta suspensão dificultou a estabilidade do valor das moedas, o que colocava graves dificuldades económicas nos países da comunidade. O Sistema Monetário Europeu foi criado de modo a combater essa instabilidade. O relançamento do projeto europeu fez-se em dois eixos principais: o aprofundamento, em que se procurou reforçar a integração económica dos diversos Estados europeus e avançar na união política, e o alargamento, com as sucessivas adesões de novos Estados à União. Etapas do aprofundamento europeu. Em 1985, Jacques Delors torna-se o novo presidente da Comissão Europeia e, decidido a relançar o projeto europeu, ajuda a comunidade a reencontrar a dinâmica perdida, enfrentando a oposição e combatendo as diferenças que dividiam os seus membros. Delors, ao assumir a presidência da Comunidade Europeia, procurou centrar-se no avanço da união económica entre os seus membros. Em 1986, os esforços levam à assinatura do Ato Único Europeu, que previa o estabelecimento, para 1993, de um mercado único que teria como base a livre circulação de pessoas, mercadorias, capitais e serviços. O Ato Único Europeu juntou no seu diploma a vertente econômica e a vertente política, embora esta última tenha ficado reduzida à cooperação entre Estados-membros. De modo a mobilizar as assinaturas ao Ato Único, Delors publica em 1985 o Livro Branco, que enumerava as medidas a adotar e respectivos prazos de modo a acelerar os procedimentos tendentes à concretização de uma verdadeira liberdade de circulação de mercadorias. É reforçado o carácter supranacional de algumas instituições, nomeadamente o do Conselho da União, com o fim da obrigatoriedade da unanimidade no voto na maior parte das suas decisões. Aproveitando a dinâmica e o ânimo provocados pela publicação do Livro Branco e pelo Ato Único, é celebrado, em 1992, o Tratado da União Europeia, mais conhecido como o Tratado de Maastricht, que entra em vigor em 1993, simultaneamente com o Mercado Único. O Tratado estabelece uma união fundada em três pilares: o comunitário, de cariz económico, o da política externa e da segurança comum, PESC, e o da cooperação nos domínios da justiça e dos assuntos internos.
Estes 3 pilares organizam-se num quadro institucional único. Maastricht foi essencial no caminho da União Europeia. Os laços políticos e sociais foram reforçados e definiu-se a adoção de uma moeda única. A adoção do euro foi fundamental para a coesão económica da comunidade europeia. É de referir que a Grécia só se juntou mais tarde aos 11 países que inauguraram o euro, pois não conseguiu cumprir os critérios de convergência para a respectiva adesão. O Banco Central Europeu começa a funcionar em simultâneo com o euro, definindo a política monetária da União e agindo com entidade supranacional. Em 2002, os países que aderiram ao euro despedem-se das suas unidades monetárias, abdicando de um símbolo maior de soberania e identidade nacional, em favor do ideal de Europa unida. O euro completou a integração das economias europeias, pois consolidou um dos pilares da União, conseguindo, assim, competir com os gigantes económicos mundiais e tornando-se na maior potência comercial do mundo. Mostrava um PIB conjunto semelhante aos dos Estados Unidos da América, um mercado externo intenso, a existência de um número elevado de consumidores que proporcionaram um elevado nível de consumo e ainda a existência de mão de obra qualificada e de uma densa rede de transportes e comunicações. No entanto, no fim do século, a União Europeia mostrou-se menos dinâmica do que os Estados Unidos da América, com um crescimento económico mais reduzido, registrando menor crescimento demográfico, tendo a população mais velha do mundo.